Olá, tudo bem? O Câmara em Ação está no ar e vai mostrar agora, você sergipano, a atuação dos vereadores da nossa capital. No programa de hoje você vai ver Juvencio Oliveira comenta a condenação do Banese que pagará indenização a ex-presidente do banco. Emanuel Nascimento fala sobre a lei que regulamenta a alimentação em cantinas, nas cantinas das escolas municipais e particulares de Aracaju. E Jailton Santana afirma que os taxistas de Aracaju são perseguidos pelo prefeito Edivaldo Nogueira. O Câmara em Ação está começando. O presidente da Câmara, vereador Emanuel Nascimento, ocupou a tribuna para falar sobre a lei aprovada em 2012 que regulamenta a alimentação em cantinas, nas cantinas das escolas municipais e particulares da nossa capital. No dia 14 de janeiro de 2010, o prefeito Edivaldo Nogueira sancionou uma lei chamada 3.814, meu querido vereador Jailton Santana, aprovada por essa casa por unanimidade, que fala dispõe sobre a alimentação oferecida nas cantinas e lanchonetes localizadas nas instituições de ensino público privados dentro da circunscrição do município de Aracaju, ou seja, dentro do município de Aracaju. Qual é o objetivo dessa lei, vereador Fábio, meu querido vereador Jailton Santana? O objetivo dessa lei é oferecer uma alimentação saudável já para as crianças, para que as crianças tenham, desde pequeno, na escola, ser educada, no sentido da alimentação. Nós temos um grande problema no mundo hoje, vereador Jailton Santana, que é a obesidade, não é? Justamente por causa dos excessos na infância e na adolescência, vereadora Miriam Ribeiro. Então, os vereadores desta casa, que fazem parte dessa legislatura, ficaram para a história, porque aprovaram uma lei, e essa lei já está surtindo alguns efeitos, vereadora Miriam Ribeiro, nas escolas do município de Aracaju. Porque nós precisamos cada vez mais ir orientando as crianças, educando as crianças para se alimentarem melhor. Para que no futuro eles não sejam acamados, eles não estejam nos hospitais, nas urgências dos hospitais, eles não estejam no UTI sofrendo de infarto e outras doenças dessa área. O vereador Valdir Santos pediu que a prefeitura entregue o título de propriedade aos moradores da Matinha e do Almirante Tamandaré. Fazer um apelo, vereador Emanuel, para que a Prefeitura Municipal possa entregar o título de propriedade tanto do bairro Matinha, do bairro Industrial, aquela comunidade moram ali há muito tempo, e apenas um recibo de água, de energia e de água é que faz aquelas pessoas dizer que é dona da sua casa, do Almirante Tamandaré da mesma forma, do bairro São Carlos uma boa parte não recebeu ainda as escrituras dos seus imóveis. E esta bandeira, neste momento, eu acho que essa casa pode pegar esse povo que mora naquela localidade e exigir do poder público, já que a área foi desapropriada, já que a área pertence à Prefeitura Municipal de Aracaju, que possa liberar daquelas comunidades as escrituras, o certificado de propriedade daquelas casas. O vereador Juvencio Oliveira comentou a decisão da Justiça em que condenou o Banese a pagar indenização no valor de R$150 mil ao ex-presidente do banco, Jair Oliveira. O processo foi aberto porque, no início do atual governo, em 2007, o então presidente do banco, João Andrade, acusou Jair de ter dado um prejuízo de cerca de 40 milhões. E hoje, ouvindo a emissora onde trabalha o meu colega Jailton Santana, pude ouvir o depoimento emocionado, o relato emocionado, digamos assim, do ex-presidente Jair, hoje do cidadão Jair Oliveira, onde talvez alguns não saibam, mas para aqueles que não sabem ainda, ele foi acusado de algumas coisas e algumas práticas de forma desonesta pelo então sucessor daquela época, melhor dizendo, pelo governo que ocupava a pasta naquele instante. As pessoas pularam o muro, transpuseram a barreira do respeito e ultrapassaram, utilizando-se da falta do respeito, da falta do compromisso, onde queriam atingir o governo que acabava de deixar a sua ocupação enquanto governantes. A intenção era tão grande, colegas, de atingir o governo, que não se preocuparam em atingir as pessoas. Baseado nisso,
O ex-presidente Jair Oliveira, inclusive o Correio de Sergipe traz aqui, se não me engano, exatamente na coluna plenário, do respeitado jornalista Diógenes Braida, onde ele traz aqui. Indenizado. Jair Oliveira, ex-presidente do Banese, ganhou na justiça processo de indenização por danos morais movido contra o banco e o secretário da Fazenda, João Andrade. Secretário hoje, mas à época também assumia enquanto presidente do Banese. O secretário foi condenado a pagar 50 mil e o Banese 150 mil. O vereador Bertolino Menezes utilizou a tribuna para falar sobre a aprovação da lei do Ficha Limpa, que aconteceu há 1 ano e meio na Câmara de Aracaju. Aracaju deu esse exemplo na medida em que esta casa, por unanimidade, aprovou um projeto de minha autoria que determina ao Executivo Municipal e mais ainda a este Legislativo, aos cargos que pertencem à estrutura de cada colega vereador, que ninguém pode ser contratado que não seja pessoa idônea, que não seja uma pessoa ficha limpa. Então, quase 2 anos depois que nós aprovamos, e exatamente 1 ano e meio, considerando que o prefeito Edivaldo Nogueira sancionou esta lei em janeiro de 2011, há 1 ano e meio atrás, nós já dávamos esse exemplo à sociedade brasileira, em especial à sociedade aracajuana. O Conselho Nacional de Justiça agora impõe essa condição a todo o judiciário brasileiro. Isso é motivo de orgulho porque é um exemplo de cidadania que está sendo dado pelo CNJ e um exemplo que nós já demos há mais de 1 ano. Então é extremamente importante porque valoriza ainda mais as ações desta casa, mostra à sociedade aracajuana que nós, 19 vereadores, estamos aqui para defender o interesse comum, para moralizar cada vez mais o serviço público da nossa cidade, para moralizar não apenas no âmbito do Executivo, da Prefeitura, claro, mas também no âmbito do Legislativo. O vereador Jailton Santana afirmou que os taxistas de Aracaju são perseguidos pelo prefeito Edivaldo Nogueira. E esta perseguição não parou por aí. Colegas vereadores, os taxistas que circulam na orla da Praia de Atalaia foram surpreendidos com a notícia. Aliás, não deram nem a notícia lá aos taxistas. Sequer tiveram a consideração de comunicar aos taxistas, colocaram uma placa dizendo que aquele ponto, em frente ao antigo Hotel Beira-Mar, na entrada, em frente aos arcos da Praia de Atalaia, aquele ponto será demolido pela Prefeitura de Aracaju. Demolido o prédio, e os taxistas teriam que fazer o ponto atrás do antigo Hotel Beira-Mar. O vereador Dr. Emerson Ferreira disse que o caminho para uma sociedade justa é a inclusão através da educação. No mundo de hoje, e particularmente em nosso país, em nosso estado, a grande luta, o grande desafio colocado para a sociedade, e em particular para nós políticos, é a garantia de direitos. Temos que encarar a saúde, a educação, a segurança, o saneamento ambiental, enfim, como direitos da população. E nós, enquanto legisladores e os gestores públicos, tem o compromisso maior e a obrigação maior na garantia desses direitos. A gente precisa trabalhar o senso comum, trabalhar a população, para que a gente saia dessa situação de submissão aos desejos dos governantes e dos políticos, para que a gente tenha a população tomando para si as rédeas das políticas públicas e fazendo com que os legisladores e os administradores sejam nada mais que executantes dessas ideias que constituem o desejo da população. Não existe, senhores vereadores e vereadoras, problema qualquer da humanidade que não seja resolvido pelo caminho da cidadania.
E o Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Você pode continuar acompanhando as sessões do Legislativo de Aracaju através do site câmaradearacaju.com.br, pela Câmara em Ação Rádio Web e também pela Rádio Liberdade AM 930, às terças, quartas e quintas, a partir das 3 horas da tarde. Você também pode acompanhar os trabalhos da Câmara de Aracaju pela Rádio Web do TCE através do site tce.se.gov.br. Lembrando também que a TV Alese faz a transmissão ao vivo das sessões da Casa Legislativa. E você, internauta, pode acompanhar nas redes sociais, como Twitter e Facebook, a atuação dos vereadores da nossa capital. Tenham todos um excelente dia e até o nosso próximo programa. Tchau!